Irmãos em Cristo, que a paz de Deus e de Jesus estejam conosco. Estamos aqui reunidos no nosso encontro semanal para a preleção da semana. E assim nós vamos sentindo a presença do nosso amigo espiritual, nos preparando para esse nosso encontro de hoje e nos ligando ao nosso anjo guardião, esse companheiro amigo de todas as horas. E junto com ele, nós vamos caminhando por essa estrada florida ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, nossa benfeitora espiritual, que nos abraça com muito carinho, nos envolvendo no seu amor, nos agasalhando com seu manto azul, para que possamos compreender as vicissitudes e nos sentirmos fortalecidos para continuarmos firmes adiante. E ela então nos pega pela mão e nos leva ao encontro do seu Filho amado Jesus. E diante de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso companheiro de todas as horas, que trouxe o seu evangelho de luz, esse evangelho que em seus ensinamentos nos mostra um caminho. E nesse caminho nós vamos descobrindo as verdades da vida eterna e nos esforçando em nosso dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores. E assim nós pedimos a Jesus que Ele leve a Deus nosso Pai os nossos agradecimentos e que possamos louvar o Pai por toda bondade e misericórdia para conosco através da prece que Jesus nos ensinou. E assim oramos ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Nesse encontro de hoje, nós vamos dar continuidade no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e a lição 103 tem o título Estima do Mundo, e nos traz o seguinte ensinamento do Evangelho. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. O Evangelho de Mateus foi escrito em 28 capítulos. E ele começa o seu Evangelho, Mateus, explicando sobre a árvore genealógica de Jesus, ou seja, a sua descendência. E no capítulo 10, ele fala sobre a escolha dos 12 discípulos e que nessa caminhada, nessa tarefa de Jesus, muitos outros ficaram junto a ele. E chegou um momento, está nesse capítulo, que Jesus pede para que eles vão de 2 em 2 pregar em seu nome, porque aquilo que ele fazia, eles poderiam fazer também. E que eles encontrariam dificuldades, que não seria fácil, mas que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E é quando ele fala, se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, quer dizer, não temam as dificuldades, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado,
nem oculto que não venha a ser conhecido. E aí Emmanuel, nessa lição 103, ele nos traz a seguinte orientação sobre esse versículo. Muitos discípulos do Evangelho existem zelosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções encobrem-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes enfeitam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas levantam em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios, sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras, que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. O que nós podemos refletir sobre essa lição de Emmanuel? Nós temos alguns pontos interessantes, né? O ensinamento de que nós estamos aqui na Terra para aproveitar o tempo. O tempo da nossa encarnação para o nosso trabalho íntimo, para aprimorar a nossa inteligência, através do melhor servir e para o uso, e não para o uso de vantagens efêmeras. O que quer dizer isso, né, que Emmanuel nos coloca, né? Quando ele fala que muitos discípulos do Evangelho têm os seus pontos de vista, têm os seus pensamentos no campo individual, é verdade. Cada um de nós tem a nossa verdade, né? Tem aquilo que nós conhecemos, tem aquilo que nós entendemos. Mas não precisamos passar isso a todos como uma verdade absoluta, porque é a minha. Não é a verdade do Cristo, não é a verdade que ele nos ensinou, né? Então, cada um de nós precisa de um esforço diário para nós fazermos o nosso melhor e aproveitar esse tempo que estamos aqui na Terra, né? Nos dedicamos, precisamos do lado material para a sobrevivência, mas que isso não seja o mais importante em nossa vida. O lado mais importante da nossa vida é o lado espiritual. É o que nós estamos nos preparando para levar quando daqui chegar a nossa hora, né?
E aí a gente não precisa disputar a estima do mundo. Nós disputamos a estima para o lado material. E não, que nem fala Emmanuel, quando ele diz: os filhos do reino sobressaem, enchendo o mundo de benefícios sem que o homem os veja. Então, fazendo o bem, fazendo o melhor, nos transformando nesse processo, nós estamos nos modificando. E é essa melhora individual, essa melhora de cada um desta humanidade é que vai fazer com que esse mundo, que esse planeta se transforme para melhor, né? Porque aqueles que vêm com as missões de mostrar o lado bom, esses fazem em silêncio, eles não precisam de aplausos, não precisam de apologias, não precisam de palco, eles fazem no silêncio. Então é isso que nós precisamos nos esforçar, fazer no silêncio. E aí tem a história como consertar o mundo, né? Então o pai, ele um professor, ele estava aproveitando o fim de semana para terminar a sua tese. E a sua tese era como consertar o mundo. E lá no escritório, na sala com ele, estava o filho que toda hora o interrompia e ele perdia o fio da meada dos seus pensamentos. Aí ele viu um mapa mundi bem grande no desenho. Ele pegou esse mapa, cortou em vários pedaços e pediu para o filho para que ele montasse, né? E o filho pegou todas aquelas peças e ficou olhando para elas. E o pai achou que ele ainda ia levar um bom tempo para montar aquilo e ia dar espaço para ele fazer a sua tarefa. O menino pegou os pedaços de papel e passou um tempo, né, uns minutos, ele chamou o pai para ver o quebra-cabeça montado. O professor ficou admirado com a rapidez do filho em montar aquele mapa-mundi. E aí ele pensou que, no mínimo, o mapa estaria montado errado. Mas qual não foi a sua surpresa quando constatou que ele estava completo e perfeito. Intrigado, né? Ele perguntou para o garoto como ele havia conseguido realizar aquela tarefa tão rápido, se era uma tarefa difícil. O menino explicou: pai, você me pediu para consertar o mundo, não foi? Como estava muito difícil entender aquelas gravuras, entender aquele desenho, eu resolvi virar as peças do outro lado e percebi que atrás, o outro desenho de trás, eram as partes do corpo de um homem. Achei mais fácil consertar o homem do que consertar o mundo. Quando a gravura do homem estava completa, eu virei o quebra-cabeça do lado contrário e percebi que o mundo havia sido consertado também. Foi fácil. Naquele momento, o pai entendeu que para consertar o mundo era primeiro preciso consertar o homem. E assim ele pôde concluir a sua tese. Então, a gente transfere essa história para esse ensinamento, né? A estima do mundo, e a gente percebe que é necessário primeiro a nossa transformação, mas que para a nossa transformação a gente não precisa dos aplausos do mundo. Então, que a gente possa refletir durante esta semana por esta lição, e nós vamos neste momento vibrar, irradiar do nosso coração e da nossa mente os nossos maiores sentimentos e pensamentos. E assim nós vibramos pelo bem universal, por todo o planeta Terra, envolvendo toda a humanidade. Vibramos pelo nosso Brasil, por todos os governantes que despertem para o bem do povo brasileiro. Vibramos por todos os lares da terra, pelos lares em sofrimento, pelas perdas dos entes queridos, por perdas materiais, que tenham fé e esperança. Vibramos pelo nosso lar espiritual CAE
e toda a família CAE, voluntários e assistidos, e a todos que acompanham as preleções. Vibramos pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos, e vibramos por nós mesmos. E assim nós agradecemos a Deus a oportunidade do aprendizado. E tenhamos todos uma boa semana. Graças a Deus.